Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje, então, agora abrindo a primeira reunião do grupo de trabalho ISTs AIDS, do movimento paulistano de luta contra a AIDS, junto com o mandato da vereadora Luana Alves. A ideia, acho que só um pouquinho contar, em relação ao mandato da vereadora Luana, é a gente conseguir construir um processo de discussão entre a sociedade civil, o parlamento, né, a Câmara dos Vereadores, e também a gestão, tanto municipal, estadual e federal, juntando também os parlamentos, né, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Aí, a partir de algumas discussões que o mandato foi fazendo com o movimento paulistano, a gente chegou nesse hoje grupo iniciando essa discussão. Então, eu vou passar para o Alisson. Acho que a gente pode se apresentar, né? Enfim, não sei se todo mundo... Eu conheço todo mundo, mas eu acho que é bom a gente se apresentar. E aí, Alisson, se quiser já falar um pouquinho e a gente passa para uma rodada de apresentação. Agora, né? Boa tarde a todos. É que, igual como a gente tinha conversado, inicialmente a nossa ideia era criar uma frente parlamentar, mas de início não é uma coisa que a gente conseguiu fazer por enquanto. A gente ainda quer tentar criar essa frente parlamentar, mas aí o mandato da vereadora Ana veio com essa ideia da gente criar esse GT que também a gente poderia trabalhar, e a gente viu que também é uma oportunidade de a gente também ter um espaço para poder ter essas discussões, né? Então aí o Mopaides, chamando as instituições que fazem parte dele, uma delas que eu sou o GIV, que eu faço parte, e aí a gente gostou da ideia, levou isso para o pleno, para as reuniões do Mopaides, as pessoas gostaram, e aí a gente está aqui hoje para dar início a esses trabalhos. Hoje é a primeira reunião, a ideia é isso acontecer pelo menos a cada 2 meses, e nesses 2 meses a gente procurar trazer demandas para poder trabalhar, não ser aquela reunião só para dizer que tem, realmente usar esse espaço para a gente poder avançar na questão das questões de HIV e AIDS aqui na cidade de São Paulo. A São Paulo de São Paulo é pioneira em várias coisas, mas a gente acha que ainda falta muita coisa para realmente melhorar. Uma coisa ter distribuição de PrEP, PEP, essas coisas, mas a gente vê que também em algumas questões a gente pode cobrar mais, e a sociedade civil existe para isso, para cobrar, e a gente quer que ocorra tudo que for de melhor, né? Se está bom, a gente pode melhorar cada vez mais, né? Aí não sei se já... Então, eu sou Alisson, faço parte do Mopaides e faço parte de 2 instituições, faço parte do GIV e do Grupo Pela Vida, mas hoje eu estou aqui representando o GIV. Né? Tem 3 agora. Bom, boa tarde, sou Vinícius Monteiro, estou aqui hoje representando a Agência AIDS, jornalista da Agência AIDS, fazendo a cobertura da reunião. E, bom, a apresentação acho que é isso. Muito obrigado. O meu nome é Fernanda, eu sou secretária do Grupo Pela Vida São Paulo, faço parte da diretoria, que iniciou agora recentemente. O Grupo Pela Vida é uma organização que existe aqui em São Paulo há 35 anos, lá na General Jardim 566, e há 35 anos a gente briga por política de AIDS melhores para a nossa população, a gente luta pela redução do estigma, da discriminação, do preconceito, e a gente deseja a ampliação das políticas públicas para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Meu nome é Lucrécia Lopes, eu faço parte do Mopaides, também faço parte da Ânima, do Projeto Bem Me Quer, do Pela Vida. E como ativista, acho que a maior luta da gente é querer realmente mitigar estigmas, preconceitos, também brigar por quebra de patentes, coisas que a gente sabe que hoje está ficando cada vez mais difícil. E é essa questão mesmo, a gente pensa muito como a gente pode fazer com que as diferenças sejam realmente minimizadas, porque a gente sabe que chegar a PrEP e PEP nas regiões centrais, para a população mais privilegiada, é fácil.
Agora, nos rincões mesmo da cidade de São Paulo, Grajaú, Parelheiros, extremos da leste, enfim, nos extremos a gente sabe que isso ainda não chega e a gente, das organizações não governamentais, a gente sabe que a nossa luta é constante e através do mandato da vereadora a gente pensa, e através dos GTs também, está achando, né, algumas alternativas para pressionar o poder público a melhorar essas estratégias que hoje vêm sendo... A gente só tem replicado, né, as fórmulas, a gente não tem ampliado essas discussões e através desse GT a gente pensa em estar melhorando tudo isso. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Marta Macbrito, eu sou diretora-presidente do Instituto Cultural Barong. O Barong tem 30 anos trabalhando com a questão do HIV e das ISTs e também as questões todas ligadas a preconceito e inclusão de pessoas trans e travestis, não só pensando na questão do estigma e discriminação em relação ao HIV, mas também do pertencimento dessa população à cidade de São Paulo, né? O Barong possui uma unidade móvel. Nosso objetivo, justamente, é também levar a prevenção combinada às periferias, né? Inclusive durante a noite. Temos buscado fazer parcerias para tanto. E a nossa luta, nesse momento, é pela interdisciplinaridade entre as diversas secretarias, né? Porque a gente sempre trabalhou com a questão da cultura e saúde. E o desafio é exatamente esse passeio, né, pela redução de danos, pela cultura, pela saúde, porque a gente é formado de várias nuances. Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que esse grupo de trabalho é justamente o espaço que a gente pode encontrar para publicizar não só os nossos projetos, para que as pessoas possam acessar, mas a gente está representando outras ONGs e coletivos e várias iniciativas, né? Porque São Paulo tem uma série, as periferias, etc., tem uma série de iniciativas de pessoas que já são extremamente organizadas, mas que não conseguem, muitas vezes, dar voz ao trabalho, né? E se ser trans e travesti no centro é difícil, nas periferias é muito mais complicado. E o acesso ao lazer e à cultura também faz parte de uma cidadania, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida e arte, diversão e arte, né? Então, agora você tem as viradas culturais na periferia, mas a gente sabe que pode ampliar muito mais. Um dia só por ano não é suficiente, né? Que bom que a gente está nessa diversidade, tem organizações de atenção, de atendimento, organizações de articulação, comunicação, o próprio Mopaides. Eu acho que é fundamental que a gente tenha esse espaço de articulação e que a gente consiga levantar essas demandas, levantar esse propósito que é melhorar a política de acesso para as pessoas, né? E não só cuidado, óbvio, cuidado sim, mas também cultura, educação, lazer, moradia, direito à cidade, né? A gente pensar como que consegue garantir direito à cidade para a população e para a população específica, né? Que vive e convive com HIV e outras ISTs, enfim, e tuberculoses. Acho que vou passar para o Alisson, então, para a gente... Alisson, Lucrécia, enfim, para o pessoal mais ali do central do Mopaides, para pensar, então, como vai ser essa metodologia de hoje, como a gente constrói essa atividade hoje, para a gente já sair com bons encaminhamentos daqui. Acho que eu falo só mais perto do microfone. Tá. Nas nossas conversas, a gente ficou sabendo que, igual a vereadora Luana, ela é presidente da Comissão de Saúde, né? Ela é integrante, desculpa. Então, é uma forma também que a gente gosta de, ser possível, a gente também poder participar dessas reuniões da comissão, que para a gente é muito interessante e muito importante, que a gente consegue pautar a questão do HIV, porque o HIV na cidade de São Paulo, tudo, mas as pautas do HIV são difíceis da gente conseguir pautar. Então, se a gente também tiver um espaço desse, que a gente possa levar as nossas demandas, eu acho muito importante. E principalmente que, como a vereadora Luana, ela é psicóloga,
Então, a gente também trazer a questão da saúde mental, que isso é uma coisa que a gente está vendo que nas nossas instituições a gente percebe que as pessoas têm tratamento, têm acesso à medicação, têm acesso, mas a saúde mental está faltando. Não é todo serviço que tem um psicólogo, não é todo serviço que tem um assistente social, e a gente precisa que isso. As ONGs não conseguem absorver tudo isso, e também isso não é trabalho nosso, isso não é obrigação nossa. A gente pode auxiliar, mas o Estado tem que fornecer isso, e a gente percebe que não é todo serviço que tem. Então, eu acho que também uma parte boa que seria desse GT a gente conseguir levar essa pauta da questão do tratamento também da saúde mental para as pessoas, que ultimamente a gente escuta várias pessoas falando que tem problema, que tem essas coisas, e não tem aonde recorrer a isso. Então, e os serviços, eu acho que está faltando essa demanda para eles, que vai lá. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar com isso e ver de como, porque também a gente não tem nada pronto. A gente está aqui para coletivamente construir, ver o que cada um tem a trazer de ideia e o que o legislativo pode nos ajudar a conseguir essas questões, porque a gente briga, mas conseguir realmente ajuda para fazer as coisas às vezes é um pouco difícil. Não sei se mais alguém gostaria de falar, mas acho que o principal é isso, a gente conseguir com uma linha e a gente trabalhando aos poucos isso e fazer o que a gente discute aqui, pelo menos sair um pouco do só falar, virar concreto, né? E ainda que os serviços hoje, alguns serviços eles tenham, né, o serviço do apoio psicológico, a gente sabe que esse serviço não é suficiente. Nós sabemos de muitas unidades de saúde que têm profissionais que não são suficientes, em quadro suficiente, e os atendimentos eles são feitos às vezes em grupo, de forma quinzenal, enfim, não é suficiente para o atendimento de uma população que busca esse serviço, né? Então, assim, isso é uma das demandas que se tem. Sem contar que a gente sabe muitas vezes de insuficiência de medicamentos, de suplementação, da questão da nutricional mesmo dos pacientes, dos assistidos que estão ali. Enfim, a gente sabe dessas coisas, dessas carências, e a gente precisa estar olhando para isso. Até porque a pessoa, ela é o cidadão, ele é um ser psicossocial, né? E a gente tem que olhar para ele como um todo. E também agora, posso puxar? Sim? Pode. Liga, fala bem pertinho, gente, do microfone, pra gente até ouvir a nossa voz, porque depois a gente pega a gravação e consegue... Ok. Não, e também, quando a gente fala de intersetorialidade, a gente precisa começar a discutir também dentro do HIV a questão do meio ambiente, né? A gente polui, gente, né? Bastante. E a gente polui o tempo todo, e medicamento é poluente, né? Então, como a gente essa discussão de levar também para os rincões, né? A discussão do meio ambiente também é empoderamento, também é cidadania, né? Nós estamos com um projeto bem bacana, onde a gente trabalha o glitter orgânico, né? Com a população trans. E as meninas têm trazido que, a partir disso, elas têm buscado locais, né, para o descarte do glitter, de tudo que você usa no dia a dia, né? E não tem encontrado, né? E a gente sabe que a coleta seletiva não está acontecendo. E isso está ligado, sim, à questão do meio ambiente, tem que perpassar pela saúde também, como tem que passar pela cultura. Se a gente trabalha questões de cidadania e o sujeito quer praticar a cidadania e não encontra como, né, a nossa voz fica vazia. Nós, como educadoras, ficamos vendidas, literalmente, né? E, então, penso que a gente também tem que pautar a questão da saúde, também pensando no meio ambiente, né? E uma coisa imediata é o descarte, como a cidade de São Paulo está descartando os seus resíduos, né? E eu acho que outra coisa que eu acho que até a Fernanda concorda comigo, na questão que, aqui, pelo que eu saiba, na capital, só o Gívio, pela vida, que trabalha com a questão de assessoria jurídica, né? E que eu acho que as pessoas também estão precisando disso. Também. Tem várias questões dos direitos das pessoas que às vezes elas pedem e elas acabam não tendo acesso. E às vezes só o Gívio, pela vida, não consegue dar conta.
Digamos que você, Fernanda, que acaba sendo Eu- a advogada dos dois Do Give e do locais. Pela Vida. Tudo. Eu acho a coisa que a gente também pode discutir isso, melhorar essa questão da assessoria jurídica para as pessoas vivendo, que cada dia os direitos estão... A gente tem que brigar muito pelos direitos dessas pessoas e às vezes a gente não consegue dar conta pela quantidade de pessoas e aí que são poucas pessoas trabalhando. Existem uma série de questões jurídicas que as organizações não conseguem absorver. Então, as demandas trabalhistas a gente não consegue absorver, a gente não consegue absorver a questão para todo mundo da isenção tarifária, do transporte público em São Paulo. Então, somos poucos aqui em São Paulo para fazer assessoria jurídica. Temos 2 ONGs, 2 pessoas. Então, temos 2 advogados que podem fazer alguma coisa aqui em São Paulo, só. E não dá para fazer tudo, de verdade. E fomento nenhum, né? Porque a gente está sem dinheiro para as assessorias jurídicas já faz muito tempo. Né? O último projeto que teve como edital para assessoria jurídica faz mais de 5 anos. Então, a gente está há mais de 5 anos trabalhando com o dinheiro que as organizações têm para manter o jurídico ativo. A gente tira de projetos para manter o jurídico ativo. Tá difícil. E muito bem colocado. Posso a só questão fazer da uma... mobilidade, né? Antes da Lucrécia falar da mobilidade, pedir para a Natiele se apresentar. Boa tarde, gente, todo mundo. Sou a Natiele Giannucci. Estou no Edley como coordenadora de práticas de redução de danos no Centro de Convivência Edley. E estou aqui para somar, para a gente fazer essas discussões importantes, porque acho que, enfim, falar de prevenção combinada, falar sobre redução de danos, né, acho que combina tudo. Acho que estamos aqui para falar sobre saúde, educação, cultura. Acho que é isso. Obrigada. A Lucrécia levantou também a questão da mobilidade, né? Quem já tentou andar com uma cadeira de rodas por São Paulo dispensa qualquer comentário, gente. É impossível. No Memorial da América Latina, na quinta-feira, na feirinha, não havia acessibilidade, né? A gente viu isso com uma das nossas, enfim, uma das nossas meninas que estava numa cadeira de rodas e ela não conseguiu entrar. Ela demorou 1 hora e pouco para conseguir entrar dentro do memorial. E depois a solução foi abrir os tapumes e ela atravessar a rua, né? Com os carros passando. Gente, como que você pode não ter acesso ao Memorial da América Latina? Isso é uma loucura, né? Também não tinha coleta seletiva. Também não tinha cadeira de rodas. Nesse dia não tinha cadeira de rodas para as outras pessoas que estavam lá utilizar. E, por outro lado, tinha um serviço muito bacana consertando cadeira de rodas. Então, assim, acho que uma das discussões que a gente tem que ter e esse serviço é municipal, né? Que é um serviço que é sensacional, é uma unidade móvel, né, que oferece a manutenção das cadeiras de rodas. Inclusive, essa menina, depois, ela conseguiu consertar a cadeira de rodas, trocaram 2 pneus, foi lindo. Só que é totalmente incoerente. Como você pode ter um serviço desse sendo oferecido pela população, para a população, que é bacanérrimo, e não ter o acesso, e não ter a publicização desse serviço? E aí fica uma pergunta, né? Você não tem a publicização desse serviço porque você não quer aumentar a demanda? Né? Então, então, exatamente para que ele existe? E acho que a função desse GT talvez seja essa, né? A gente encontrar, né, os serviços que a cidade de São Paulo já tem, mas que estão sendo subutilizados, né? E aí, subutilização é não comunicar à cidade que esses serviços existem, até, às vezes a gente fica pensando que é isso, é para não gerar, né, mais demanda do que ele aguenta. Mas aí você replica, se é uma experiência de sucesso, replicas, né? É possível, né? Porque São Paulo tem uma série de, pelo próprio município, uma série de unidades móveis com várias especificidades, né? Mas o quanto isso realmente, elas são suficientes? Eu acho que essa é uma questão. Há muito tempo, não sei se é porque eu acredito na fórmula de unidade móvel, né? O Barong começou em 95 com uma unidade móvel que era um trailer usado. Para uma cidade como a nossa, unidades móveis são incríveis,
mas quantas existem, qual o mapeamento, né? Qual é esse atendimento, como a gente pode fazer ampliação, como essas unidades móveis também podem ser utilizadas pela sociedade civil, em parceria, né? Porque nós somos um combo, né? A gente tem que trabalhar todas as nossas questões de cidadania. E acho que agora é isso que a gente tem que ver, como que a gente pode fazer esse GT, que ideias a gente tem, o que discutir, mas como que a gente pode fazer isso? Aí eu pergunto para você, como que a gente... A pergunta de $1 milhão. Com certeza a gente vai trazer muitas demandas, até porque assim, as dificuldades elas começam a partir do momento que a gente entra no serviço, né? A gente começa vendo que nem, por exemplo, os folhetos que o próprio governo, seja ele municipal ou estadual, promove através dos editais que eles estão pagando, nem esses folhetos eles estão sendo publicizados dentro do próprio serviço, ou seja, eles bancam e não deixam a gente divulgar ali. Então, as dificuldades já começam por ali, fora as outras coisas. E aí, assim, tem tantas demandas, a gente vai estar trazendo isso para vocês, né? E como é que isso vai ser colocado, como é que a gente pode, né, através desse GT, aí vai ser um desafio que a gente vai colocar aqui dia a dia, né? Aliás, bimestralmente. Qual o poder, isso é igual o poder que o GT teria para a gente, tipo, se a gente precisa, a gente pode usar o GT para fazer exatamente o que se a gente necessita. Porque também a gente não sabe muito bem como que pode acontecer, né? A ideia do GT é a gente conseguir usar o que o poder legislativo, né, o que o mandato da vereadora Luana tem de, entre aspas, poder, né, de acesso, para conseguir alcançar os objetivos do GT. Então, os objetivos do GT é ampliar a possibilidade de financiamento para a sociedade civil, é ampliar, questionar e tensionar para que o poder público faça a contratação de mais profissionais, né, por meio de concurso público, e o fortalecimento dos serviços de saúde especializados, é ampliar a comunicação, as campanhas de comunicação que são feitas para que isso seja difundido para a população atendida e para a população geral, né, enfim, fazer visita nos serviços e pensar como que se trabalha essa intersetorialidade entre os serviços, olhar o que tem de legislação, olhar como que a cidade está funcionando e construir novas possibilidades. Então, eu acho que o papel do mandato nesse grupo de trabalho é justamente receber todas essas demandas que eu acabei anotando aqui. Então, essas coisas de atendimento, a intersetorialidade, a intersecção entre o cuidado e o meio ambiente, pensar uma assessoria jurídica para as pessoas, né, fazer uma ponte, por exemplo, entre a Defensoria Pública do Estado e a sociedade civil, né, aí a gente já tem uma coisa que é estadual, pensar como que o mandato estadual trabalha em relação a isso, pensar a mobilidade, não só no município, a gente tem os transportes interestaduais, o metrô, o trem, pensar tudo isso junto e a gente ir acionando via ofício, requerimento de informação, pedido de audiência pública, pensando também como que a gente trabalha a emenda do orçamento estadual, municipal, para o fortalecimento da pauta específica. Fernanda, fala aí. Não, eu quero que você conclua, por favor. Então, eu acho que o papel do mandato e do GT nesse sentido é a gente conseguir conseguir que todas essas demandas sejam encaminhadas e sejam respondidas a contento. A Luana está participando como membro efetiva titular da Comissão de Saúde. A gente já conseguiu a Comissão de Saúde é Saúde, Trabalho, Mulher e Social. A gente já conseguiu esse ano protocolar algumas audiências públicas. A última que a gente fez foi uma audiência pública sobre política sobre drogas e redução de danos, que foi bastante potente, teve bastante gente. A gente pode ir construindo esses espaços em relação também à política de prevenção, de cuidado em ST, AIDS, enfim, pensando nessa intersecção
entre o cuidado, né, e todas as outras demandas que a gente tem, e aí acionando o poder público municipal, estadual, federal e construindo também ofícios de requerimento, visita nos serviços faz mais ou menos 1 mês e meio que a gente visitou o CTA Santo Amaro, por exemplo, que era uma unidade que era para ser temporária, né, que ficou ali do lado de um serviço da assistência e que está lá, sei lá, 10 anos, né? Na época, inclusive, a gente soube pelos trabalhadores que queriam fechar o serviço e aí fizeram uma movimentação. A Sâmia Bonfim, quando era vereadora ainda, fez um tensionamento junto com o movimento lá e aí acabaram transferindo para esse espaço que era temporário, mas que está lá até hoje. A gente está discutindo e está tensionando para que saia dali e vá para um lugar melhor. Então a gente também pensar essas visitas, pensar, por exemplo, no município a gente tem um grande número e aumento de casos de uso de substância injetável, né, principalmente entre a população LGBT, fazendo uso em sexo químico. Qual que é o protocolo que o município, que o Estado tem de discutir isso? Né? Eu sei que o CRT tem um grupo ali de discussão, mas isso é suficiente? Isso é suficiente? A gente tem uma lei no Estado, desde 98, a Marta com certeza sabe, vocês sabem, óbvio, mas a Marta com certeza foi parte da criação dessa lei, que era da distribuição e troca de seringas, né? Um dos primeiros estados do país, olha só, mais de 10 anos depois do boom da epidemia, né, da AIDS, Fábio Mesquita, Andréa Domânico, Cristina Brites, Marta, enfim. Mas tava. Então, e como que essa lei hoje, ela se tornou muito atual, apesar ainda de não trazer à tona todas as demandas de redução de danos que o Estado e o município têm. Então, a gente acho que é nesse lugar, assim, da gente até pensar na atualização da legislação e fazer essa provocação, né? Não, acho que só uma coisa, acho que, né, o Michel falou do chemsex, ou sexo químico aditivado, a gente ainda não está muito definido os termos em português, mas a gente teve, né, um encontro, né, do CRT, a UNAIDS também estava de lei lá no CRT, né, um CTAs, sobre o chemsex, né, o Edley vai soltar um guia também sobre chemsex, um relatório de escopo sobre isso, mas eu fiquei, enfim, pensando disso, mas é isso, né, você falar do GT que não sai da discussão. A Andréa Domênico, nesse encontro, ela trouxe que quando essas coisas, sei lá, se a gente pede uma LAI ou manda e-mail para o Ministério da Saúde, alguma coisa, isso vem escrito como pauta sensível. E aí não vai para frente, não se discute. Eu cheguei até, enfim, comentar uma vez que acho que, enfim, por exemplo, como é que os profissionais de CAPS AD têm lidado com essa demanda dessa volta das substâncias injetáveis, né? O Edley montou um kit de novo de drogas injetáveis, enfim, para pensar nessas trocas de seringa, para pensar na diluição da substância, enfim, na redução de danos de uma maneira assim mais geral e nesse cuidado com a população, mas de que talvez a gente tenha que pedir mais LAI, assim, para ver se, sei lá, o DAT, se o Ministério cobrando formações mesmo para os profissionais, mas profissionais que entendam disso, assim, porque, por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito é terem formado profissionais do CAPS para lidar um pouco com as BETs, que é esse boom das BETs, assim. Mas ser tributado. Mas, tipo, sabe, a galera tá morrendo na rua, com ISTs, não tem se cuidado. Então, acho que enfim, acho que talvez a gente usar esse GT e o mandato para a gente pensar também em como a gente consegue incidir politicamente e efetivamente na prática dos usuários, por exemplo, de substâncias injetáveis, na prática de pessoas que vivem com HIV, né? E, enfim, acho que pensar em jovens, né? Quando vocês estavam falando sobre a unidade móvel, eu fiquei muito pensando, gente, enfim, eu sou de periferia, e eu nunca vi uma unidade móvel num pancadão.
E eu acho que é um lugar perfeito para uma unidade móvel estar, sabe? O Edley cansa de distribuir autoteste de HIV, a gente faz oficina de autoteste de HIV, porque as pessoas muitas vezes não sabem como fazer o autoteste. Então, eu faço, acho que eu faço uns 5 autotestes toda semana, assim, para ensinar as pessoas como fazer. Como é que a gente acessa a população jovem, né? Como é que a gente informa da população jovem, por exemplo, sobre a PrEP 1519, né? Sobre a HF, por exemplo, que é uma clínica de saúde sexual, né? Enfim, acho que de várias outras coisas. E também como é que a gente consegue usar o GT e o mandato para... para linkar essas duas coisas de que jovens fazem uso de drogas, pessoas fazem uso de substâncias, e que às vezes está ligado ao sexo, às vezes não, e como é que ela pode ficar mais vulnerável. Enfim, acho que da gente tentar trabalhar a prevenção e a redução também, né, dentro disso. Eu vejo isso que eu trabalho... Não, fala. Eu trabalho com o BMK num projeto financiado pela coordenadoria de ST, que fala sobre sexo químico, sexo, e a gente produziu um material e a gente não pôde usar certas palavras, igual, né, não pode colocar, porque isso não pode ser colocado, eles não iam permitir que tá com o logo deles, essas coisas, mas porque a gente também tem que falar com uma forma do jeito que as pessoas entendam. A gente não pode colocar colocação no texto, porque isso era não, teve que mudar tudo. Então até isso, a gente quer trabalhar e a gente... Sim, ela voltou com tudo. A gente tem um podcast, né, no Edley. Perdão. A gente tem um podcast que chama Bolando com Cuidado. E aí um dos primeiros episódios foi sobre chemsexy. E aí, enfim, a pessoa entrevistada falou sobre as pessoas, às vezes, não usar a camisinha e tudo mais. E aí foi essa mesma censura de não poder colocar o logo da Coordenadoria Municipal de ST HIV/AIDS por causa de algumas coisas que foram faladas lá dentro. Assim, tem vários materiais nossos que são financiados pela coordenadoria, mas não pode o logo da coordenadoria ou, por exemplo, o logo da UNAIDS ou de outras coisas. Assim. A questão é, assim, a gente enfrenta um novo momento de conservadorismo e nós, do terceiro setor, a gente consegue até lidar com isso, né, porque a gente é muito criativo, né, então acaba trabalhando, mas não no que a gente considera modelo ideal. Mas, pensando, o Michel brincou de que eu estava na troca de seringas, infelizmente não, eu assisti essa coisa que foi incrível, foi o nascer da redução de danos no Brasil. Eu estava nessa época, mas eu estive muito presente nas questões da discussão do uso de álcool, né, que é a substância que todos nós usamos, né, com 95% da população, a droga socialmente aceita, não considerada um tema sensível. E eu me lembro que São Paulo tem uma legislação que é obrigatório o bebedouros, água filtrada, em bares, né? E a legislação existe, né? Mas há muito tempo eu não vejo bebedouro, né, nos bares. Há muito tempo eu não vejo a questão da hidratação, né, que é super fundamental, é uma estratégia da redução de danos. E voltando para esse grande acontecimento que a gente teve a semana passada, né, eu não vi, por exemplo, bebedouros para a população na Avenida Paulista, nem muito menos no Memorial. Existe, mas eles ficam super escondidos, né? Então, claro, quando você pensa a gente tinha um projeto de lei que acabou ficando também, acho que era um tema sensível, que era a ideia de que onde você tem o consumo de álcool, né, e é um espaço público, é obrigatória o acesso à água e à informação. Esse projeto ele chegou a ser um projeto de lei, mas depois ele ficou engavetado. E era muito simples. Se o espaço é público, se eu estou fazendo uma parada na Avenida Paulista, se eu estou fazendo um show no Anhangabaú, precisa ter água para a população,
né? Porque o espaço é público, vai ter venda de bebida alcoólica, foi patrocínio da indústria, de alguma forma, né? Então, precisa ter água e precisa ter... Isso a gente acaba tendo não pela legislação, mas pela iniciativa da própria coordenação municipal, né? A distribuição de insumos. Né? Mas isso não deveria acontecer só em datas específicas, isso deveria ser legislação. Né? Tem festa em local público, tem que ter água. As pessoas não podem ter que escolher entre comprar água e comprar bebida alcoólica. Isso não deveria ser nem negociável. Né? E uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, igual a gente está falando assim, ter PEP, insumos, PrEP, tudo na questão da periferia. Mas acho que a gente precisa, porque as pessoas da periferia acabam não tendo tanto acesso a essas informações ou qualquer outro tipo de serviço. Mas acho que a gente precisa pensar que, porque essa população não tem acesso? Porque a questão de horários dos serviços, porque eu acho que são muito limitados, porque às vezes a pessoa não vai porque ela não pode simplesmente perder o horário de trabalho dela, porque o pessoal da periferia geralmente trabalha 6x1, essas coisas, entra muito cedo, sai muito tarde, às vezes o serviço não bate, mas ela também não pode se dar o luxo de chegar atrasada no trabalho e falar que foi no serviço para poder fazer uma testagem ou pegar um medicamento ou qualquer coisa, porque ela também não quer se expor. Então a gente também precisa pensar, porque quem está mais no centro acaba tendo... é privilegiado, a gente tem que pensar nessa questão de privilégio, porque o pessoal da periferia, até na questão de trabalho, é mais difícil. Então eu não posso simplesmente dizer, no meu trabalho, eu chego mais tarde porque eu fui passar num lugar porque eu precisava pegar insumo de prevenção de tudo. Não, mas eu acho que... Tá? Ouvindo? Tá. Então eu acho que a gente também precisa pensar nisso, que a população às vezes não tem acesso, porque os próprios serviços não fazem nada para melhorar isso. Então, eu estou lá das 7 às 7, mas às vezes a pessoa sai de casa antes das 7 da manhã e só vai chegar depois das 7 da noite. Então, como que ela vai acessar esse serviço? Então, a gente também precisa ver. Igual hoje tem o Barong, tem a unidade móvel que acaba distribuindo alguma coisa. Hoje a gente tem a Estação Prevenção Jorge Beloc, mas ela é no centro. Mas a gente também precisa pensar de locais isso que tem horários diferentes. Para acessar a Estação Prevenção do Jorge Beloc, é preciso pagar, viu? A pessoa não vai entrar lá gratuitamente. Ela precisa pagar 5,20 para poder acessar. Então, às vezes, ela não tem esse 5,20 para gastar para poder acessar o serviço nesse horário. Acho que uma coisa que, por exemplo... uma coisa que foi tirada os redutores do SAIS, né, do município, que tinham e não tem mais esse projeto, assim, de fazer uma busca ativa no território, assim, né, enfim, sei lá, uma coisa que a gente faz no campo, por exemplo, somente das pessoas, dos jovens, por exemplo, na Ocupação Mauá, a gente vai na Ocupação Mauá, a gente deixa uma quantia de deixa uma caixa de camisinha, de gel, de preservativo interno e externo, deixa vários autotestes de HIV. A gente faz muita parceria, por exemplo, lá na Rua Mauá mesmo, assim, tem um bar, que no fundo desse bar é um lugar para profissionais do sexo trabalhar. E aí a gente fez uma parceria com a dona desse bar e a gente deixa a caixa de preservativos, de gel e de autoteste, assim, e fora os insumos de redução de danos do EDLEI, assim, eu acho que quando a gente vai falar de redução de danos, a gente faz redução de danos em rede, né? E existem as redes formais e as redes informais. Então, às vezes, a pessoa ela não acessa o CTA ou o SAI, mas ela acessa a quitanda da dona Joana, mas ela acessa o bar do tio Pedro, entendeu? Então, a gente também, às vezes, sair também um pouco da RAPS e poder expandir para outros lugares, como centros culturais, ocupações culturais, enfim, acho que esses outros lugares. E assim. Principalmente porque a gente sabe que, pós-pandemia, muitas ONGs que faziam esse trabalho foram dizimadas, né? Então, assim, a gente sabe que onde chegar, isso só chegava porque muitas outras ONGs desenvolviam esse trabalho, essas ONGs não existem mais, e as ONGs que estão atuando hoje, elas não conseguem mais ter esses braços. E por mais que a Coordenadoria de STs Municipal invista e insista com os serviços que façam ações extramuros, não dá conta desse trabalho.
Agora, só complementando de novo, Natiele, eu insisto, né, a gente tem que visitar a nossa própria legislação. Né? No Brasil, é possível que todo estabelecimento comercial, qualquer um, né, tenha preservativo ou à venda ou à distribuição. Né? Qualquer um. Isso é uma legislação da época do Fernando Henrique Cardoso. Né? É muito antiga. A questão qual é? É quando a gente tira a discussão da saúde sexual da escola, da população, etc., o sujeito que ia ter, a cabeleireira que ia ter o preservativo disponível para suas clientes, ela acaba se retraindo porque virou um tema sensível. Então, está tudo junto, misturado, gente. Você tem a legislação, mas se você não discute, né, na ponta a saúde sexual e reprodutiva, aquele possível local que deixaria para um jovem até às 5 horas da manhã, de forma acessível, um preservativo externo ou interno, gel lubrificante, ele se retrai. Né? Ao mesmo tempo, ele vende álcool, então mas ele não tem água disponível, embora seja legislação. Né? Então, essas coisas todas elas caminham juntas. Por isso que eu realmente insisto que a gente não pode ficar no mantra só do HIV. Né? A gente tem que discutir saúde sexual e reprodutiva até como uma forma de resistência a esse conservadorismo, porque todo mundo transa, todo mundo tem filho, né? As pessoas se relacionam, e saúde sexual e reprodutiva passa por tudo isso, inclusive pelo HIV. Essa questão das tabacarias que você está falando. Das tabacarias? Que tem um monte agora. Fala no microfone. Tabacarias. Só complementando, esses jovens hoje que a gente não ensina na escola, eles estão aprendendo nas tabacarias coisas que são, nas adegas, né, adegas, tabacarias, enfim, e não se tem, né, nem tem, tem aquele preservativo que era um pouco menor também, que servia para camisinha tinho, adolescente, né? E não tem mais isso, então assim, hoje os jovens eles estão a Deus dará. Né? Enfim, é bem complicado tudo isso. E a gente... É que quando você tira a saúde sexual e reprodutiva da discussão nas escolas, como um grande campo, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar a ser voluntária, as escolas, a gente tinha lista de espera para ir para as escolas falar sobre HIV, não era? Quem aqui da velha guarda lembra disso. A gente tinha lista de espera, gente, de escolas que queriam que a gente fosse e fizesse oficina de camisinha. Né? Hoje, se você consegue entrar numa escola, eles pedem para você não fazer uma oficina de preservativo. Isso, gente, passaram só 30 anos. Né? Então, a gente realmente retroagiu. E acho que isso a gente poderia discutir. Né? A educação, ela faz parte. Eu estava na feirinha lá da parada, da diversidade, e aí a gente estava falando sobre lá o boom da AIDS, a Covid e onde a gente está hoje. E aí eu estava falando, foi isso, a gente estava falando exatamente isso. A gente aprendeu muita coisa lá em 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, e aconteceu isso. A gente está com uma dificuldade gigantesca de atender e conhecer e poder falar para a população geral o que é isso, como que a gente está, onde a gente está, e retrocedendo em relação a essa coisa. Por que a gente não pode falar de preservativo? As pessoas vão transar, as pessoas vão ter relação, as pessoas vão amar. Né? E a gente tem política, e a nossa política, a política que a gente tem hoje, o SUS, ele não é baseado na moralidade, na religiosidade. Né? A gente entende que as pessoas sentem prazer. A gente precisa fazer o gerenciamento desse prazer, ajudar as pessoas a gerenciarem o seu prazer para ter um prazer que seja de fato prazeroso e que ela continue tendo prazer e podendo ter prazer. Então, acho que esse também é fundamental, que a gente consiga apresentar para as pessoas, para o poder público, né, para o poder legislativo, olha, tem coisa que a gente tem que falar. A gente precisa poder ensinar as pessoas a usarem preservativos. Senão, se a gente não ensinar, quem vai ensinar? Né? Os pais vão ensinar também, mas tem pais que não vão conseguir ensinar isso. Né? A gente tem esse papel também. Que é uma questão complicada e a gente tenta, mas não... Eu estou falando no microfone, é ele que não quer ouvir.
Fala para Eduardo, ele precisa ouvir melhor. Tô reclamando aqui no YouTube. Mas eu tô tentando falar, o negócio que não quer. Mas é igual, até falando dessa questão das escolas, a gente até com o próprio mandato, foi aprovado recentemente na LESP um projeto de lei que a gente pode trabalhar com isso, que é para poder levar a prevenção às escolas, que a gente pode usar isso também para trabalhar, porque é difícil a gente conseguir trabalhar, ainda mais nessa onda conservadora que a gente está, porque o pessoal fala, a gente não vai ensinar ninguém a fazer sexo. O sexo é uma coisa natural das pessoas. A gente só vai saber mostrar para ela como que ela pode se prevenir de algumas coisas, ela entender o próprio corpo, tudo, mas a gente não precisa ensinar, como se o jovem precisasse que a gente ensinasse isso. Ninguém aqui precisou que nasça, isso é uma coisa natural, mas é difícil a gente conseguir trabalhar isso dentro de outros locais. E como você falou, que a gente poderia... o GT poderia ajudar a gente. Está parado aqui no município de São Paulo a questão do SUS, que é uma coisa que muita coisa a gente para na saúde, mas às vezes o SUS não consegue, mas o SUS pode. Mas a gente também não consegue avançar nessas discussões. Foi aprovado via federal lá no Congresso, mas o município parou. Tem quase um ano já, né? E está parado. Tá lá, as coordenadorias estão conversando entre elas, mas as coisas não vão. E muita coisa a gente para, porque... igual eu falo, a questão do HIV não é só a medicação, a gente tem várias outras coisas. A pessoa não depende só do HIV, só do remédio. Às vezes a pessoa não tem o que comer. Então, como que você vai falar para essa pessoa, você precisa se preocupar de tomar sua medicação, tudo, se às vezes ela não tem nem o que comer. A gente vê isso lá no Pela Vida, que administra o CRD, essas coisas. As pessoas ficam procurando, vocês têm cestas, comida, tudo que a pessoa precisa de comer. Então, isso a gente também pode usar a força do GT para trabalhar nessa questão do SUS, porque é uma coisa que falar é muito bonito, mas a gente vê que na prática a gente não consegue avançar nessas questões. Às vezes as pessoas não têm nem onde guardar a medicação, e aí vem a gente chama de RAPA, né? Mas vem o pessoal do Mobilidade Urbana, se não me engano, né? Como é o nome? Esqueci. O RAPA. Sim, que é a população que e tá em situação de rua não tem onde toma o remédio dessas pessoas, assim, a gente lá no campo a gente escuta muito relato, assim, de pessoas que vivem com HIV e às vezes não tem onde guardar o remédio, se pega, aí o RAPA leva, aí na Edley a gente oferta para guardar lá dentro da Edley e tudo mais, mas é isso, assim, é pensar como é que faz isso, assim, também, todo, né, no social, né, não é só acessar e se ouvir não é bom, viu, gente? Se ouvir não é bom, né? É a permanência dessas pessoas, né? Não é só elas acessarem o serviço, mas sim continuarem acessando e criar vínculo com o serviço e com os trabalhadores, enfim. Acho que... O Alisson, ele traz uma coisa importante, é Michel, né? O Alisson traz uma coisa importante, que é essa questão de como as pessoas podem acessar os lugares e os espaços. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma sentença judicial que garante para a pessoa que vive com HIV que ela tenha a mobilidade do ônibus em São Paulo. Então, em São Paulo, a pessoa que vive com HIV tem a isenção tarifária para usar o transporte de ônibus. O trilho e o metrô, o trem e o metrô é uma outra questão, está ligado lá ao governo do Estado, mas isto, Michel, é uma decisão judicial. A gente não tem uma lei na cidade de São Paulo, municipal, que garante para a pessoa que vive com HIV o passe livre. E essa sentença, né, a gente sabe da fragilidade dela, né? Pode ser... Pode cair a qualquer hora. Então, é muito importante que a gente... salvo engano, tinha um projeto-lei tramitando com isso, mas eu acredito que ele está paradinho há muito tempo. Isenção tarifária? É no Estado? Mas eu acho que em São Paulo também tinha no município, salvo engano. É importante ver isso. Talvez um dos trabalhos que a gente possa fazer no GT é uma pesquisa das legislações que já existem, dos projetos de leis que nos interessam e que estão parados, né, e que foram engavetados, porque tem muita coisa interessante, a gente às vezes só fica pensando em inventar a roda, né, tem muita coisa bacana, mas acho que uma visita para a nossa legislação é fundamental, né, e como, inclusive, onde está a penalidade, né, se você não cumpre, porque essa questão da água, eu tenho certeza que ela existe, ela foi abandonada, né, porque você tem esse problema, acho que a
a Fernanda, como advogada, pode nos auxiliar bastante nisso, né? O que acontece se você não cumpre? Né? Porque, às vezes, para o cara é melhor não cumprir, porque é tão barato, né, a multa, que ele fala, então tá, deixa isso para lá. Né? Eu acho que isso poderia ser uma missão do GT. Né? Mas parece que não tem ninguém nem para multar, né? Também tem essa questão, né? Então, Michel, a gente está... Temos vai trabalho, trazer né, muita gente? coisa. Acho que um lugar que dá pra gente pesquisar é um aplicativo, Michel, o Legislatec. É um aplicativo. Existe um aplicativo chamado Legislatec. Eu acredito que ele seja pago, mas eu não sei qual é o valor. Sei que você coloca palavras-chave e ele manda para vocês tudo que tem a ver com aquelas... Acho que você pode colocar até 20 palavras-chave, é um valor, enfim. E ele manda tudo que tem a ver com aquela temática que você tá colocando. Então, tipo, lá a gente tem, né, tudo que envolve drogas, HIV, essas coisas, a gente vai buscando, que eu acho que é um lugar onde dá pra gente buscar essas informações sobre o que já existem também, pra gente não ficar inventando a roda. Trabalhando dobrado. Hã? Trabalhando dobrado, né? Se já existe, vamos só fazer. Bom, então, acho que a gente vai pensando já em caminhamentos, né? É isso. Sim. É isso que eu entendi, né? É. Então, acho que fazer um pouco de uma recapitulação do que a gente falou até agora, né? A gente entendeu que... Entendeu? Não. A gente trouxe que é necessário ampliar acesso aos cuidados integrais, pensar a intersecção entre o cuidado e o meio ambiente, pensar no próprio meio ambiente, pensar nas necessidades que as pessoas têm em relação à assessoria jurídica, mobilidade, financiamento para as organizações da sociedade civil que trabalham que atuam na área de prevenção, de cuidado e ISTs, né, fazendo o que o poder público muitas vezes não consegue fazer. Pensar na ampliação de PEP, PrEP, né, como que amplia isso. Foi falado da estação Jorge Belloc, e eu acho que não só a estação Jorge Belloc, mas tudo que é para dentro do metrô, as pessoas precisam pagar para acessar, né? A gente precisa pensar como que faz para que as pessoas ou acessem dentro do metrô sem necessidade de pagamento, ou como que a gente faz para ampliar para que elas tenham acesso fora do metrô, né, disso. Até para acessar a maquininha, precisa pagar. Tem a maquininha, ela não está fora, ela está na estação, mas ela está na parte paga. Então, para poder acessar, a pessoa ainda tem que pagar. Pensar nessa, e aí eu coloquei aqui, né, da falta de profissionais, pensar como que a gente retoma essa contratação dos agentes de prevenção, agentes pares, agentes de redução de danos que tinha e que não tem mais na rede. E aí eu acho que tem uma outra coisa que estava em processo de acabar, que era aquela pesquisa da HF com a USP, dos vinculadores, de fazendo atendimento nos serviços especializados, né, que agora vai ficar sem também, como que a gente faz para tensionar isso, ampliar a discussão e retomar a discussão SUS-SUAS, e aí como que a gente faz o levantamento do que já existe, tanto de legislação, quanto do que tem de projetos de lei. Pega... Ah, tá. Então parece que a prefeitura está absorvendo, tá, a gente... Só para você saber, ele falou para todo mundo. Posso trazer uma problemática que eu fiquei pensando? Mais uma coisa, valeu, Nath. Talvez polêmicas, gente. Mas eu fico muito pensando que, né, enfim, quando a gente fala de prevenção, de redução de danos, a gente fala muito desse cuidado em liberdade, né? Mas e quem está privado da sua liberdade? Como é que a gente cuida disso? Como é que a gente trabalha, por exemplo, a prevenção dentro do sistema penitenciário? Né? Quais são esses dados, né, de ISTs, como eles são, tem PrEP, PEP, não, tem autoteste dentro do sistema penitenciário, como é que esse GT, por exemplo, pode pensar dentro disso, assim, porque é isso, né, lá dentro é consumido álcool através da fermentação das frutas, de arroz e outras drogas que também entram lá dentro, e obviamente as pessoas também se relacionam, né, e aí acho que, enfim, a gente também queria trazer essa problemática da gente pensar dentro do sistema penitenciário, assim, como é que faz isso? Se for pensar dentro do sistema penitenciário, você tem a questão da população trans, como é recebida dentro do sistema penitenciário. Esse sábado teve uma discussão muito bacana da rede trans, da população trans,
né, sobre a questão mesmo dos presídios municipais, estaduais e federais, e a gente também é dramática, né? Como uma mulher trans ou um homem trans vivem e têm acesso ao medicamento HIV. Né? Uma das meninas denunciou que alguns presídios têm um nome impresso ali na sala da enfermagem de todas as pessoas que vivem com HIV. Né? Isso é pesquisa publicada. É revelação de sorologia, mas é pesquisa publicada, é estudo. Existe já, isso está mapeado, já se sabe o presídio, já sabe quem fez, etc. Continua lá. A grande verdade é que a gente ainda tem um grande número de profissionais de saúde que não sequer sabem o que é Iguaí. Né? Então, a gente tem um delay de informações que é bem complicado, fora o preconceito. Sim, porque você saindo do serviço especializado, você vai em alguma UPA, qualquer coisa, a grande maioria não sabe o que é. Apesar de falar que existe treinamento, capacitação, é uma coisa. Saiu do nosso mundo a questão de PEP, PrEP, Iguaí, acaba não existindo. Dentro do nosso mundo, dentro da nossa bolha, ainda tem muitos profissionais que usam vocabulário inadequado, tem atendimento inadequado. Não respeita o nome social. Não, enfim, isso aí a gente sabe e dá para nomear também, mas enfim, deixamos isso para o segundo tempo. E falando dos privados de liberdade, uma coisa que eu vejo que tem muito existe muita campanha de testagem para essa população. Mas e como que você vai trabalhar a prevenção dentro de um local desse? Porque não existe, é testagem e tal. Faz a testagem, beleza. E depois disso? A pessoa sai, a pessoa volta, às vezes a pessoa entra, não é testado e vai. E a prevenção lá dentro, porque indo para o Estado, a SAP fala muito só de fazer testagem, mas a gente não consegue trabalhar a prevenção dentro de uma penitenciária em qualquer lugar. Que isso é vetado, não pode. Fundação Casa, né? Todos esses locais. Você vê? Eu falei que era polêmico. Se o sujeito privado de liberdade não fosse cidadão, não tivesse direito a nada, entende? Ele está privado de liberdade, está aí, fica aí. Né? E não é. Ele continua sendo sujeito, ele continua tendo direitos, ele continua tendo deveres, mas ele está privado de liberdade, então deixa ele para lá. Mas... Uma coisa que eu tinha esquecido de colocar na nossa listinha é que a gente falou um pouco sobre insumos em relação a sexo químico e também o que a gente avançou, né, o que a gente aprendeu com a época lá do boom da AIDS, né, a Covid, o tanto que a gente vem retrocedendo com o uso de álcool também. Anotei aqui, né, as ações no sistema penitenciário. E aí eu acho que essa coisa que a gente falou, né, que nesse meio mesmo, né, do atendimento de serviços especializados, ainda existe muitos profissionais, muitas pessoas que têm uma dificuldade de respeitar tanto o sigilo, né, sigilo de profissional paciente, quanto também o direito das pessoas serem chamadas pelos seus nomes de escolha, né? Seu nome social, de acordo com a sua identidade de gênero. E eu acho que talvez a gente precise pensar espaços de formação, como que a gente amplia essa coisa de dizer que é o direito do nome social. Porque assim, eu trabalhei muitos anos como gerente de serviço e existe normativa, diretriz. No próprio sistema do cartão SUS tem espaço para o nome social. Então, se você está lá registrado de forma correta, nome morto ou nome de registro, ele não vai nem aparecer. O que vai aparecer para você é o nome social. Mas como que a gente faz para ampliar isso para a população entender que ela tem o direito de ser chamada pelo nome social, independente se ela fez ou não a retificação formal, mas também informando que ela tem o direito de fazer a retificação formal, como que a gente orienta isso, e também como que a gente fomenta para que as pessoas conheçam os espaços de denúncia, tanto da ouvidoria do SUS, quanto a ouvidoria dos direitos humanos. Para isso, eu acho que eu fui anotando essas coisas. Quer falar, Nath? Não, eu ia falar que é isso, né? Enfim, a Edley tem
1000 anos, tem quase 30 anos. E aí a gente fez uma cartilha chamada As Margens de Ponta a Ponta, que é como se fosse um manual de boas práticas para trabalhadores, enfim, do SUS, do SUAS, e foi construído isso com os nossos conviventes. Então, por exemplo, uma coisa que acontecia muito era a gente atender os conviventes, aí a pessoa trans dizer, eu vou na UBS, meu nome social não é respeitado. Aí a gente vai dar uma formação lá na UBS, aí a gente escuta do profissional de que, mas eu não entendo, eu não sei diferenciar o que é, eu não sei o que é cis, eu não sei o que é trans, isso é difícil. Aí a gente construiu essa cartilha com um desenho explicando o que é, inclusive, né, o guia que saiu do Bem Me Quer, né, também explica isso e que está sensacional. Então, eu acho que é isso, assim, existem esses materiais, então eu acho que talvez a gente pensar em mais impressão para esses materiais e a gente... Eu uso essa metáfora que eu falo que redutor de danos às vezes parece testemunha de Jeová, né, que sai batendo de porta em porta, né, o testemunha de Jeová não fica esperando que as pessoas vão na igreja, ele vai atrás deles. Então, acho que da gente, sei lá, sair distribuindo nas escolas, em SAICA, enfim, indo nesses serviços ou... Pode ser efetividade nas ouvidorias, mas como é que a gente consegue, enfim, espalhar a palavra de alguma forma? E também acho que, às vezes, eu acho que pecamos no sentido dos termos técnicos e que, para profissionais que estão na ponta ou na base, esses termos técnicos dificultam o entendimento. E aí, quando a gente coloca de uma maneira mais coloquial, acessível, eles falam, é isso daí! Por que você não me falou antes? Entendeu? Acho que da gente... enfim, acho que é isso. Tem essas coisas de profissionais ainda usar o termo preservativo feminino e masculino, mesmo a gente dizendo que isso já está ultrapassado. Mas, enfim, acho que da gente também buscar meios de simplificar as nossas vias de comunicação, assim, para os profissionais. No próprio preservativo ainda vem escrito isso, né? Então, começa aí. Porque ele está registrado dessa forma. Então, aí você fala e tenta falar isso para o profissional, mas aí ele pega e fala, mas claro, mas está registrado aqui. dessa forma. Está registrado dessa forma. Então, tem toda uma outra questão. Só completando, você quer falar? Pode falar primeiro. Não, é que eu só queria trazer para o Michel que o Grupo Pela Vida, as outras organizações também, né, promovem sensibilização de serviços, né, com relação ao nome social, identidade de gênero, orientação, mas tem sido pouco, eu estou achando. Mas, gente, eu acho o seguinte também, a gente não pode, só uma questão, primeiro, a gente não pode substituir o Estado. Então, acho que uma das questões nesse GT é fazer valer, né, o que se tem. E também não pode substituir a população, o jovem, tutelar. Assim, há coisas que já foram inventadas e que funcionam. Por exemplo, a comunicação sobre o lixo reciclável. Né? Eu observei isso na Feira da Diversidade. O nosso estande era o único que tinha lá o cestinho para você colocar onde a coleta seletiva. As pessoas iam, elas estavam dançando, estavam bebendo, elas saíam lá onde elas estavam e iam jogar no reciclável. Só que quer dizer, então essa comunicação funciona. As pessoas, quando vêm, né, isso funcionou. Né? Então, as pessoas, quando vêm a coleta reciclável, aquelas 4 cores, elas sabem o que tem lá. Então, você sabe que muita coisa funciona. Só que o que acontecia na sequência? Vinha a moça, as coletoras do memorial e misturava os 4 lixos. Não era lindo? Né? Porque a comunicação com elas não funcionou. Não, é porque lá na ponta, lá no final, não há a coleta. Então, como não tem... No que adianta você separar se depois junta tudo e é jogado fora tudo junto? Né? Só que, por outro lado, você não pode comunicar isso. As pessoas que saíram lá estavam dançando e foram, porque é frustrante. Né? Então, eu insisto, é ouvidoria e a gente não deve subestimar a juventude. Gente, são vocês que vão dar conta do recado. Porque as pessoas, você, Vinícius, as pessoas sabem. Né? As pessoas sabem. A questão é que tem que funcionar na ponta. Né? O serviço tem que absorver esse saber das juventudes. Né?
Microfone, mulher. Microfone. Ó, o povo no YouTube não tá ouvindo a gente. Aí depois eu recebo mensagem Roseli, brava do Eduardo. boa tarde, seja bem-vinda. Quer se apresentar? A gente tá... Pode se apresentar, fica à vontade Então, e fazer sua contribuição. Muito boa tarde a todos, todas, todes. Desculpe o atraso, que eu estava em outras questões. A gente sempre se lasca, porque a gente é um só para as questões que chamam a gente acaba sendo multifacetado, né, Marta Maquebrito? Não é, tá aqui, mas a Agência AIDS está representada pelo Vinícius aqui, que esteve desde o início, vai fazer uma grande reportagem, porque acho que a construção da resposta que a cidade de São Paulo tem, quando a gente fala de HIV, é uma construção bastante significativa. E a minha preocupação, pelo menos em estar aqui, é o que vai acontecer, o que está por vir. Porque existe uma marcha da barbárie em curso, né? Uma marcha da barbárie internacional em curso. Ontem o que aconteceu em Brasília foi uma catástrofe anunciada, tá certo? Acho que o centro-direita, isso você não precisa escrever, o centro-direita no Brasil e a direita no Brasil não se conforma com a democracia que a gente construiu. E como eles não se conformam, eles estão fazendo de tudo para que um governo progressista se lasque. E ontem foi a pá de cal no que está acontecendo no Brasil. Agora, quem entende isso? Nós que estamos aqui. Tá certo? Porque a Rosana, que trabalha lá em casa, não tem ideia do que a gente está falando. Né? A Francisca, que trabalha, o seu Antônio, e eles têm que ter ideia. Então, aí o pilar da comunicação é fundamental, porque a gente precisa falar para eles. Porque, olha, gente, desculpe, a direita está super estruturada nesse aspecto. E sabe se comunicar. A gente fica fazendo um monte de reunião, discutindo um monte de coisa que não importa, e os caras estão na mídia social, ó, mandando bala. Então, a gente tem, nós que trabalhamos com a questão do HIV, da AIDS, da sexualidade, da inclusão, da cidadania, a gente que se esperte. Porque nós vamos dançar todos, viu? Eu estou bem preocupada. Estou bastante preocupada com o que vai acontecer. Né? Então, acho que a gente tem que começar a unir mais forças, por isso que eu vim aqui hoje. O Vinícius nos representa bem, mas ele vai reportar. Mas, olha, primeiro eu quero dizer que a Agência AIDS está à disposição. As mídias sociais da Agência AIDS estão à disposição de um mandato ou de uma possibilidade de atuação que reflita o respeito, o acolhimento e a cidadania para as pessoas que vivem com HIV e AIDS na maior metrópole da América Latina. E acho que essa construção que a Secretaria da Saúde, via Cristina Abate e equipe, conseguiram tecer nas nossas redes sociais, não pode ter um pingo de retrocesso. Porque todos nós aqui que conhecemos a história da AIDS somos assim muito gratos à equipe do IST AIDS de São Paulo pelo que eles têm feito, as pessoas vivendo também, tá certo? E as novas gerações, a Marta estava falando das novas gerações, e as novas gerações também, porque São Paulo construiu uma resposta decente. Agora, também não sei o que está acontecendo com o departamento que não pega, por exemplo, a máquina de PrEP e leva para Rio Grande do Sul, que já deveria estar no Rio Grande do Sul. É só fazer um e-saúde e levar a máquina para lá. Não é tão difícil. Mas é conservador. Olha, você não me fale essa palavra, porque eu não sei o que significa isso. Os conservadores não transam. Eu sei que tem uma coisa no mundo que chama HIV. Tem um vírus no mundo que chama HIV. O vírus que chama HIV, ele se alimenta do conservador, da direita, da ignorância, da desinformação, da falta de empatia, de tudo do egoísmo, tá certo? Da exclusão. Então, assim, está na hora da gente começar a colocar essas cartas na mesa, porque eu estou começando a preocupar. Porque eu acho que o negócio vai complicar um pouco mais. Está gravando isso aqui? Como é que é? Você está no YouTube. Eu estou no YouTube. Não, então é isso. É isso que eu tenho para dizer. Não posso falar mais nada, porque a gente tem muita... Ótimo. Pessoal, é isso aí. Vamos nos colocar, vamos começar a falar já do que está acontecendo. Vamos começar a falar já de qual lado nós estamos. Nós estamos do lado da saúde. Estar ao lado da saúde é estar ao lado da cidadania, é estar ao lado da construção, é estar ao lado do bem, é estar ao lado de quem acredita em um mundo melhor e de quem trabalha para um mundo melhor. Então, é disso que se trata, é disso que nós estamos tratando e vamos continuar a tratar. Então, eu acho que, principalmente, essa frente, essa possibilidade de uma atuação aqui na Câmara, acho que a gente tem que criar uma comissão e conversar com os vereadores. Entendeu? Eu vim aqui também para falar do camarote e do que eu vou fazer em relação ao camarote, porque... Já vou falar a história do camarote, mas, enfim... porque é isso, eles têm mais poder do que a gente acha que tem. Então, a gente tem que se juntar, porque, senão, o negócio vai ficar mais complicado do que está.
né? E eu não gostaria que a corda sempre estoura para o lado mais fraco, mas o lado mais fraco precisa ser também forte e equilibrado. As pessoas que vivem com HIV e AIDS na maior metrópole do país, na maior metrópole da América Latina, não podem pagar mais o pato. That's it. Já fala do camarote. A gente, só para te falar, Roseli, a gente já estava caminhando, a gente listou várias coisas e demandas e problemas que as organizações e todo mundo foi percebendo que tem, e a gente estava caminhando para o final para os encaminhamentos de como que vai fazer. No começo, quando começou, eu vou repetir, né? A gente está nos últimos dias de sessão antes do recesso agora, e aí a vereadora Luana e a bancada do PSOL está num processo de obstrução de todas as coisas da casa por dificuldades de negociações entre, enfim, a dificuldade, né? Não pautam nossos projetos, não liberam nossas emendas, não conversam sobre as nossas demandas da esquerda, e aí essa foi a forma como a bancada resolveu de seguir, conseguir negociar. Então, estão lá em sessão, ela estava tentando vir, talvez não consiga chegar aqui, por conta disso, porque vai se inscrevendo, vai falando, vai fazendo as discussões, mas a gente pensou como que o mandato, né, como que os mandatos, não só da Luana, da vereadora Luana, mas também da deputada Mônica, das Pretas, e também da deputada Samia Bonfim, de outros mandatos, né, do PSOL e da esquerda, conseguem pensar e apoiar e construir os encaminhamentos desse grupo de trabalho. E aí, eu fui levantando as coisas burocráticas que a gente tem como poder, que é fazer requerimentos de informação, audiência pública, visitas institucionais, projetos de lei, emendas ao orçamento, emenda propositiva, né? E também a apresentação de projetos de lei. E, óbvio, para além de tudo isso, desse pacote, fazer o tensionamento político de fato, né? Levar a pauta para a discussão, para a luz da sociedade e do poder executivo, né? Discutir e tensionar o poder executivo. Acho que esse é um poder muito bom que a gente tem, que é isso. Quando a gente está aí, por exemplo, em obstrução, a gente vai falando disso, olha, além disso, tem essa pauta. Então, é nesse sentido, né? E pensar como que a gente avança nisso. Então, se quiser já falar sobre o camarote, pensar também como que a gente pode colaborar, contribuir. Bom, então, nós fazemos há 22 anos um projeto lá durante a Parada do Orgulho LGBT, que é um camarote solidário. Ele consiste em chamar os ativistas, todos os atores que trabalham na questão do HIV e da AIDS, os ativistas, os gestores, os executivos da indústria farmacêutica, os jornalistas, os youtubers, para, em um espaço mais restrito, acompanhar a parada passar. Nós começamos lá no mezanino do Conjunto Nacional e as coisas foram mudando, porque o mundo é redondo, não é quadrado, viu, gente? O mundo não é quadrado, ele é redondo e cada hora a gente está numa circunstância. Bom, e aí, antes de ser privatizado, nós fomos lá para o Parque Mário Covas, tá certo? Primeiro ano foi a administração do Bruno Covas quem cedeu, foi a Secretaria de Meio Ambiente. Tudo bem, fizemos lá o nosso camarote. Evidentemente que para você colocar um projeto como este em pé, que recebe mais ou menos, acho que daqui várias pessoas já foram, né? Já foi, enfim, vários de vocês já foram. Nós recebemos mais ou menos 500 pessoas. Essas pessoas, nós não cobramos a entrada, mas cada pessoa que vai doa 1 ou 2 cestas de alimentos, né? Este ano nós conseguimos arrecadar 6 toneladas, Marta, de alimentos, que é muito legal. Vai dar para doar para pelo menos 14 ONGs em São Paulo, não é? Óbvio que para a gente fazer isso, a gente pega apoios da indústria, do próprio poder público, para bancar um buffet para 500 pessoas, toda a parte de segurança, toda a estrutura que tem, etc. e tal. Bom, o parque foi privatizado e no primeiro ano, tudo bem, ainda consegui e tal. Depois eles começou a haver uma discussão entre minha pessoa e o senhor Miguel Fará, que é o presidente do consórcio Borboletas, que detém a concessão do parque. Para vocês terem uma ideia, este ano ele queria R$100 mil para que nós fizéssemos uma ação que é solidária e mantivéssemos o nosso camarote no Parque Mário Covas durante uma tarde, tá? É um projeto que tem por finalidade arrecadar alimentos e repassar esses alimentos, ação que nem sempre a prefeitura consegue fazer para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, tá? Então, enfim. Aí nós conversamos, né? Eu adoro conversar, então converso com outro. Por fim, conseguimos, sim, pagando 25 mil, que foi o mesmo valor que pagamos o ano passado, que eu já acho um absurdo, tá? Mas pagamos R$25 mil. Eles nos cederam o parque, eu assinei o contrato para poder fazer o evento
Na segunda-feira, a Marta McBritton é prova, porque eu mostrei para ela. Na segunda-feira, antes do domingo que realizamos o evento. Ninguém em sã consciência, nenhum produtor de eventos em São Paulo, em sã consciência, conseguiria fazer isso. Nós só conseguimos fazer porque a gente tem um background de 21 anos de atuação. Mas a gente fez, foi uma loucura. Enfim, deu certo, a coisa caminhou. Então, eu quero trazer essa discussão. Eu disse, o vereador Nabil Bonduque esteve conosco no camarote, eu disse para o Nabil que eu viria aqui conversar. Estou conversando com os senhores, eu vou conversar com todas as lideranças da Câmara. Eu quero pedir uma audiência pública, porque agora eu quero trabalhar diferente. Eu quero o parque, eu quero que o parque seja da agência AIDS, das pessoas vivendo com HIV e AIDS na cidade de São Paulo durante um dia, no dia da parada LGBTQIA+, de São Paulo, para que a gente possa fazer o nosso camarote e organizar tudo com tranquilidade. Eu perdi espaço, na mídia nem tanto, porque a mídia nos apoia, mas eu perdi espaço de transmissão, o que para nós é muito importante. O G1 deixou de transmitir conosco, porque nós não tivemos tempo hábil para costurar. O UOL deixou de transmitir conosco, a TV Cultura poderia ter sido diferente, se eu tivesse tido mais tempo hábil para organizar tudo isso. Isso que é muito bacana, porque eu já tive em todos os camarotes, a gente fala camarote, parece que é uma coisa que é longe das pessoas. Elitizada, né? Não, é super bacana e vão as pessoas vivendo com HIV. Mas quando você transmite ao vivo, aumenta a doação de cestas. Sim. Porque as pessoas estão assistindo, elas falam, vou doar. Né? Então, aumenta. Então, quando você não permite que seja transmitido ao vivo... É a marcha da barbárie. As pessoas também não doam. E outra coisa que me impressionou muito, porque eu acompanhei essa história de perto, também foi fechar o entorno do parque. Não, isso também foi, pelo amor de né? Deus. Porque a ideia de fechar o entorno do parque, e não foi só o Parque Maricovas, foram outros locais... que a população não acesse. Não entendeu. Né? Por que eles não querem que a gente acesse as praças durante a parada gays? Porque, segundo eles, nós somos selvagens. Né? O selvagem não faria isso. Mas, enfim, nós poderíamos passar arma branca. Né? Verdade. Só nós, só a gente faz isso. Aliás, eu estou aqui, viu, gente, com um monte de arma branca, né? Que arma branca é isso, né? Onde a gente escreve e denuncia, né? Não, pois isso foi também... Né? Não poderia... E os camelôs iriam invadir e vender coisas. Então, nas praças e etc. Então, é uma leitura muito ruim. Primeiro... É uma leitura equivocada da realidade, não, né? E primeiro, gente, eu defendo também, o sujeito que coloca um monte de cerveja aqui para vender, ele não está fazendo isso porque por hobby, é porque ele precisa de dinheiro, é porque a renda é mal distribuída, né? Ele está lá porque ele precisa de grana. Então também não pode, né? Não vamos generalizar, né? Ele seria o que as pessoas tanto falam agora, um empreendedor, né? Ele está aproveitando um momento para ganhar dinheiro, horas bolas, né? Mas, enfim, eu fiquei muito impressionada, porque foi o primeiro ano que eu vejo a cidade de São Paulo. O Parque Augusta foi cercado. E as pessoas estavam lá fazendo piquenique. Olha, alguém ganhou dinheiro para cercar esses parques. Alguma empresa ganhou dinheiro para cercar esses parques desse jeito. E lá no Mário Covas, sabe o que eles fizeram? Parecia uma penitenciária pequena. Porque eles colocaram os tapumes do lado direito, onde tinha os banheiros, aí colocaram atrás. Nos banheiros até acho que tudo bem, porque os banheiros eram 80 banheiros, acho que até tinham um argumento. Mas atrás, eles fecharam o parque. Tinha gente que, se não conhecia o parque, se eu não tivesse conseguido abrir 6 tapumes, as pessoas iriam passar e não saberiam que aquilo era o parque, gente. Eu estou ouvindo aqui que a Praça Roosevelt foi fechada. A Praça Roosevelt sempre foi um espaço de socialização. Hello! O que é isso? Entendeu? Quer dizer, eles estão com medo de quê? Do que vai acontecer ali? Fechar, né? Com que autoridade de quem? Ele me falou da Polícia Militar. Aí, quando eu comecei a discutir com ele falou assim, eu vou mandar a polícia aí. Eu falei, pode mandar. Você mande a polícia aqui. Está aqui meu RG, meu CPF. Você quer que eu te mande minha foto? Porque eu vou esperar a polícia aqui. O senhor já veio na parada, nunca vi. O senhor está falando de quê? Então, é gente que nunca veio à parada, não sabe o que está acontecendo, tá certo? E se miscui em excluir, é o que eles fizeram. Porque eles estão protegendo o bem público de quê? O bem público é público. Exato. Não, gente, enfim. Então, é a marcha da barbárie que está... Mas voltando ao camarote, então, que eu gostaria que a Câmara nos ajudasse. Eu vim aqui... Hoje é a minha primeira visita aqui. Não, já vim muitas vezes. Mas nessa... Não, eu vim... Quando o Salgado ganhou um prêmio, eu vim aqui. Ganhou uma medalha, eu vim aqui. O Salgado, diretor regional do Senac, é nosso parceiro. Mas, enfim, eu
Agora eu vou vir aqui, deixa passar o recesso. Eu vou conversar com todos os vereadores, porque eu quero o parque durante 20 anos. Chega. Eu cansei. Agora eu fiquei brava. E eu não falo só por mim. Então, meus amigos todos da mídia já estão brifados do que vai acontecer. Vou solicitar para a vereadora, para os outros vereadores, que a gente faça uma conversa bem clara, bem ampla, bem democrática, para que a gente possa ter o espaço que nos pertence. A gente não está pedindo para ninguém, é um espaço que pertence à população de São Paulo. E a população de São Paulo precisa ser respeitada. That's it. Roseli, acho que a gente... o Mopaides ajudou muito, né? Na coisa dessa vez nós pedimos uma carta para o Mopaides fez a carta, nós encaminhamos a carta à Secretaria Municipal de Saúde, que ajudou. Na realidade, foi uma costura com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, tentamos Secretaria de Comunicação, foram várias secretarias. Mas quem ajudou mesmo foi a Gil Gondim. A Gil Gondim, que é amiga do prefeito, tá? Que levou a nossa demanda ao prefeito. E porque eu disse que eu ia fazer o seguinte: se não tiver o ok, eu vou tornar público porque que a gente não tem o ok. Ponto. E ninguém quer ficar mal na fita. Nem o PSOL, nem o PT, nem o PSB, nem o PMDB, nem o PL. Ninguém quer ficar ruim na fita com nada. Então, quando eles percebem que a gente está falando sério, que a gente vai colocar o bode no colo deles, eles falam, não, então dá o parque para essa menina, para de atormentar. Foi mais ou menos isso. Todos ajudaram. Né? Claro, o Mopaides ajudou, o Vida Nova ajudou, o Barong ajudou, tá certo? E a Secretaria de Meio Ambiente é que foi responsável por termos o parque, nem foi a Secretaria de Saúde. Porque isso é engraçado. Acho que como essas concessões não são concessões tão claras, a hora de colocar o rosto para confronto, ninguém quer aparecer, viu, gente? Ninguém quis aparecer. Né? A gente que falou, então, nós começamos a pensar o que a gente ia fazer. A Marta dava umas ideias, eu dava outras, né? O que a gente ia fazer? Não precisamos falar aqui, não importa, tal. Conseguimos, fizemos, são 6 toneladas de alimentos, muita gente vai ser beneficiada com isso, e é isso que importa. Mas, então, vamos começar a trazer... Eu quero institucionalizar essa questão. Chega porque não funciona. Senão, o ano que vem, vai ser esse estresse de novo, e agora eles já perceberam que eles vão tensionando a gente uma semana antes, daqui a pouco eles vão dar a concessão do parque para a gente poder assinar, né? 2 dias antes. Mas, mesmo assim, a gente faz o camarote. Nós vamos fazer o camarote de qualquer jeito. Fique registrado. Acho que... A gente também... Não, é que eu sei que você tem outras coisas, a gente também precisa, não querendo te cortar, Roseli, mas já cortando um pouco, que a gente também precisa dar o encaminhamento para a próxima e para as próximas atividades e para a próxima reunião do GT, né? Tá. A próxima reunião do GT vai ser daqui 2 meses, né? Isso, já pode escolher aí uma data que a gente já vê daqui a pouco. Então, eu acho que de encaminhamentos, aqui fica para mim do GT fazer um levantamento de projetos de lei que existem da pauta para a gente poder ver como que a gente discute e trabalha esses projetos de lei, o que é interessante para a gente, e colocar novos projetos de lei que a gente acha que são interessantes. Então, um projeto de lei que a gente está achando que é interessante é discutir o passe livre, né? Discutir a criação de uma lei para poder discutir... ter a isenção tarifária no município de São Paulo. Discutir uma lei para isenção tarifária, né? Então, um PL de passe livre, se já existe ou se não existe, fazer esse levantamento de PLs. Dos ônibus, né? Isso, dos ônibus. Os trilhos, né? Isso. O trilho não... Isso, estado, né? Tá. E, se puder também ter, saber como que anda a questão dos SUSUAS, que a gente não... não, sim, tá aqui. Isso, tá aqui já. Do que está acontecendo. Aham. Fazer essa coisa do passe livre, SUSUAS. E aí, uma coisa que eu quero sugerir, eu vou pedir para o Mopaides, enfim, para todas as organizações que estão aqui, é a gente construir um texto de tudo que a gente discutiu, né, uma ata. Um segundo encaminhamento de coisas que tem é a gente tentar uma audiência pública para... Eu não sei se uma audiência pública, eu acho que a gente pode pensar quais são os melhores caminhos, Roseli, mas pensar uma discussão sobre essa coisa do camarote da agência AIDS. Para a gente conseguir construir
olhar qual... Porque é um calendário que é efetivo, né? A gente já sabe que vai ter, todo ano vai ter. Então, como que a gente constrói uma agenda de comunicação para esse mês, né? No município? Exatamente. E nessa gestão tem acontecido isso, né? Aconteceu no Ano Novo, aconteceu no Carnaval, aconteceu na Marcha da Maconha, está acontecendo agora. É dinheiro que alguém está recebendo, né? Aqueles tapumes, eles custam alguma coisa. Alguém está ganhando alguma coisa com isso. Então, a gente olhar para isso, então pensar qual vai ser o espaço. Em vez de tapume, investir em pessoas estarem lá fazendo o trabalho delas, né? Oferecendo orientando. Água, coletando lixo, uma infraestrutura melhor nesses parques. Né? E os tapumes estão por todos os lugares, né? Exato. Então, vamos fazer essa discussão, né, do camarote. E aí, Roseli, já colocando, eu acho que o GT, colocando o mandato da vereadora Luana à disposição para a gente discutir isso, construir isso, ver como que a gente caminha isso dentro aqui da casa e também para articulação com o governo, né? Então, fazer essa discussão, né, de como que vai ser esse processo de conversa com os outros parlamentares. E aí aqui uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é nesse número de trabalhadores e acesso às políticas de prevenção e de cuidado, né? Tanto de PEP-PrEP, territorialização e os trabalhadores que falta, né, que foi falado dessa dificuldade. Então, como que a gente... da questão da saúde mental, né? Isso, né, de atendimentos coletivos, atendimentos individuais e como... jurídico. E como que a gente aciona, né, o poder público. Então, talvez, num próximo momento, a gente ter um convite para a coordenadoria. E aí eu, aqui, enquanto militante, enquanto Michel, concordo com a Roseli, né? Acho que a equipe da coordenadoria de ST é uma equipe muito boa, que bom que está lá e que a gente espera que continue conseguindo fazer o trabalho que vem fazendo há tanto tempo. E como que a gente faz esse questionamento para eles do que está acontecendo, de como que a gente entende que é a melhor forma, né? Eu acho que são esses os encaminhamentos. Sim, porque pode estar, eles fazem um bom trabalho, mas a gente pode sempre querer que tudo fique um pouco melhor. Que a gente tem questões que a gente sabe que poderia melhorar, até essa questão que eu bato muito na questão, porque eu vejo isso no local que a gente trabalha. A questão da saúde mental, a população não tem a vivenda. Então, isso, o que a coordenadoria pode trazer? Tá? E tem equipe, tem profissional? Como que está funcionando isso? Que a gente sabe que não tem, e é uma coisa que a gente sente nos nossos atendidos que falta isso dentro do serviço. Questão orçamentária também. Você precisa ter mais orçamento. Né? Aí você consegue, né, que tenha nos serviços profissionais para a saúde mental, etc. A gente precisa de um orçamento mais robusto. E eu acho que a gente também precisa pensar assim, existe muito trabalho na questão da prevenção, mas a gente também precisa pensar que depois a pessoa vai ter Tratamento. Sim, ela precisa ter a continuidade do tratamento. O tratamento não é só ir lá no SAI e pegar o remédio e ir para casa e ir embora. Tem outras questões que precisam ser levadas em consideração. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Acho que a gente conversou e discutiu bastante coisa, né? Não, eu queria fazer um convite, porque eu acho que, enfim, acho que às vezes a redução de danos e a pauta de drogas está muito dentro, às vezes, do HIV e de STs, mas, às vezes, ao contrário, não acontece tanto. E aí, no dia 2 de julho, vai acontecer uma consulta aberta do PLANAD, que é o Plano Nacional sobre Política de Drogas. E aí eu queria convidar vocês, todo mundo está assistindo aí também, às 14 horas, na Rua Quitanda, número 101, no Sindicep, para vocês estarem. Acho que é importante a gente ter no nosso PLANAD, nosso novo PLANAD, por exemplo, tudo que a gente estava falando aqui hoje em dia, hoje. Então, fica aí aberto o convite para todos. Você tem um textinho, tudo que a gente pode colocar, a gente tem como colocar nas nossas redes sociais também, para falando do coletivo do Mopaids. Eu vou mandar para vocês. Mas eu pego com certeza. Que aí a gente coloca na página do Mopaids, no grupo do Mopaids também, que é uma sensacional forma de divulgar e fazer as pessoas participarem. Sim, obrigada. Boa, muito bom, Nath. Obrigado por esse lembrete. Só para deixar todo mundo ciente, o CONAD, que é o Conselho Nacional de Política de Drogas,
do Brasil está fazendo a reformulação do Planad junto com a Senad. Então, a ideia é que o Planad que o Brasil tenha um plano de cuidado, né, um plano de atuação que seja baseado na redução de danos, nos direitos humanos, em política baseada por evidência, enfim, que seja um plano que atenda às demandas da sociedade, das pessoas que fazem uso de drogas, seja, enfim, pessoa que mora no campo, na cidade, pessoa que mora em região de fronteira, pessoas vivendo com HIV. Então, a gente tem uma política de drogas que atenda, de fato, a demanda das pessoas e não criminalize, não faça julgamento e que não prenda e mata a nossa população, né? A gente sabe que as pessoas que mais morrem por conta dessa guerra que está falida, que é a guerra às drogas, é a população preta, pobre, periférica, jovem, né? A nossa juventude que poderia estar ganhando muito. E aí, quando a gente olha, é a mesma população que é afetada por essa política de retrocesso que a gente vem sofrendo também na pauta de HIV/AIDS, como a Roseli falou, né? Não me venha com conservador. Conservador é quem não faz a política e sabe que pode ser feita, né? É isso. Não sou eu, não é ela, não é o governador do Rio Grande do Sul. Conservador é quem pode ir lá e levar a máquina para o Rio Grande do Sul e não leva, né? Que usa esse discurso. Então, eu acho que a gente precisa conseguir focar isso. Alisson, quer fazer um fechamento? Não, eu agradeço em nome do Mopaides essa oportunidade que a gente tem, agradecer à vereadora Luana, você também, e dessa iniciativa da gente fazer o GT, e a gente pretende usar ele bastante para a gente poder trabalhar, que é um braço a mais que a gente tem nessa questão, e vamos lutando para conseguir o que a gente quer, que não é fácil, mas a gente também não desiste. E eu vou tentar da próxima vez falar mais, que eu sei que eu vou levar umas broncas do Eduardo, que eu não falei alto no microfone, mas a gente vai. Eu esqueço que o microfone vai e vamos indo. Acho que era só isso. Acho que é isso, né, gente? Que bom que deu certo. Deu certo. Vamos misturar. Vamos passear na câmera? Eu fiquei bem passear na câmera. Vamos passear na câmera. Aproveita que a gente está tendo plenário. Acabou? Não precisamos mais falar no microfone? Não, acho que acabou. Eu não saiu que Hoje está tendo plenário, então todos os vereadores estão aqui. Só que eles estão no plenário realmente. Claro, a gente vai ter o E plenário. vai no